Blog de uma seita satânica na Amazônia. O que os caras tá fazendo na cidade do Zeta? O que é isso, irmão? O que está rolando na cidade do Zetinha? Por que tá tendo uma seita satânica na cidade do Zetinha? Vamos descobrir? O blog de uma seita satânica na Amazônia. Ok. Machine Zeta. Uma das coisas que eu gosto de fazer de vez em quando pra matar o tédio é pesquisar blogs Pesquisa obscuros 7 da era de ouro da suspeitos de internet. serem o dono da Entre Blase. os anos 2000 até 2014, Interessante isso daí. todo mundo queria ter um Samuel. blog pessoal pra postar qualquer coisa Vê na um internet vídeo de e uma ganhar velha dinheiro lutando com isso. com um galo ao Os som de bloggers Linkin foram Park. os primeiros influencers da Pode, internet e praticamente todo mundo na época já tentou criar seu próprio blog na esperança de ficar famoso. Já teve Conforme blog, eu fui Zetinha? navegando por um monte de páginas aleatórias de uma era que é nostálgica pra mim, eu descobri que existem Machine 3 Zeta. tipos de blogs. O primeiro é o Poderia blog pessoal, devolver meu cargo sem simplesmente motivo o blog de uma aparente. pessoa qualquer que usa Machine o site Zeta. como um diário ou Pior que maneira já de tive, divulgar mano. suas experiências e opiniões. Esses são até que bem legais de descobrir, pois você consegue ver a história de pessoas comuns de 2 décadas atrás e Blog do Zetinha. Imagina o que tinha no blog do Zetinha, cara. Já pensou? Você acha essa pérola? Você tinha um blog, Zetinha? Doideira, mano. muitas Bora. dessas pessoas acabam tendo relatos interessantes Menino ou Thomas. histórias bem tristes. O segundo é o blog Kibador. Estes são nada mais que tentativas de replicar os enormes blogs da época, Machine como o Não Zeta. Salvo e o Kibi Louco. Era só Se eu Se gravando resumem minha em casa e as roubar memes coisas. de outras pessoas da internet e repostá-los no blog pra gerar Coisa engajamento. boa, hein, Zeta? Tanto que é daí que veio a gíria Kibar. O terceiro tipo é aquilo que eu gosto de chamar de blog gema. Esses são blogs raríssimos e totalmente Samuel. heterodoxos, muitas vezes Multi feitos tem por uma simples dica para VC comunidades ganhar curiosas, dinheiro. VC ou, apenas na tem que pior das vender o ocasiões, canal para um por indiano indivíduos aleatório que e infelizmente ganhará muito sofrem com algum dinheiro. distúrbio mental Tá bom, e Samuel. publicam seus delírios no blog. Desse gênero, o meu favorito Uia, só pessoalmente que galera é legal, o hein? Encontro Góticos Recife, que foi uma comunidade de Machine emos de Zeta. Pernambuco, que é da onde vem essa imagem lendária. Enfim, Nossa enquanto eu Senhora. vagabundeava Era por num blogs aleatórios, aplicativo aí, eu me Sky, deparei se não com me essa engano. gema aqui. Machine Zeta. luz-valentinadeandrade.blogspot.com. Não lembro o nome direito. O blog se apresenta Samuel. como o site oficial de uma associação KKKKK. religiosa e sem fins lucrativos chamada Lineamento Universal Superior. A associação se trata do seguinte, abre aspas, Luz é uma associação dirigida a mentes abertas e dispostas a conhecer fatos e informações Viquezinha, sobre o universo rosto de gato que ultrapassam sorrindo. as convencionais. Salve, Durante Vicky. anos, as verdades Multi, olha a universais foto foram que eu sendo te mandei, difundidas através de palestras, Samuel. conferências e cursos gratuitos. De onde surgiram? Multi, eu já Através de estava com contatos abstinência diretos de com live. seres cósmicos. Já, Samuel? Enfim, não dá Tá pra entender sumido. muita coisa apenas por meio dessas postagens enigmáticas, e as próximas postagens são talvez mais Viquezinha, enigmáticas rosto de ainda. gato sorrindo. Por todo o blog é divulgado links para os sites luz.org.ar Olha a fora. fotinho e kkkk. valentinadeandrade.com, Vai que hoje fora, estão Machine offline. Zeta. Os sites foram em grande parte arquivados e contêm Moradores mais da detalhes região sobre a norte doutrina da sempre luz sendo e gráficos espiritualmente demonstrando a diferença entre as diferentes formas de energia da mecânica celestial. A crença dessa associação se resume ao seguinte: o universo foi criado por seres cósmicos de origem alienígena que são de fato nossos verdadeiros deuses. Contudo, o diabo manipulou a humanidade Viquezinha, para nos rosto de distanciar gato desses seres sorrindo. cósmicos e nos iludir É não, por meio das Samuel. religiões. O nosso Samulis, Deus seria, na coração verdade, preto, uma cogumelo. farsa criada pelo demônio. Um dia, uma Como mulher que você vai, brasileira vareta chamada de pipa? Valentina de Andrade Salve, Viquezinha, escutou rosto vozes de que gato se diziam os sorrindo. seres cósmicos É alienígenas outra e a coisa. revelaram toda a verdade sobre o universo. Valentina então viajou pela América do Sul para propagar a verdade celestial e, sob a influência dessas vozes, escreveu os livros Deus, a Grande Farsa e La Samuel. Verdade sobre Deus, O escritos Zeta em mora na português e floresta espanhol amazônica junto respectivamente, com os tigres e ao dentes lado de das sabre. palestras de Valentina
servem como a base para os fundamentos da seita do Lineamento Universal Superior, uma associação criada pela própria Machine Valentina Zeta. com o propósito de espalhar seu Nossos evangelho. criadores Ainda de alienígenas nos acordo com a abandonaram seita, depois do surgimento alienígenas do Mato vigiam nosso Grosso e do planeta por Tereré. meio de discos voadores que na verdade se chamam centros energéticos plasmáticos móveis. Membros da seita são capazes de evoluir sua forma humana por meio do amor e evitando processos repetitivos ou que causam dor ao indivíduo. E deve-se sempre andar com cautela em volta de crianças, pois elas, principalmente as que nasceram após 1981, são instrumentos do diabo e da grande farsa chamada Deus. Queria falar nada não, hein? Mas até os alienígenas respeitam a criança e o Zeta não. A Luz também possui canais no YouTube, Dailymotion e Vimeo, onde publicavam vídeos em diversas línguas tentando recrutar novos membros e os direcionando para os sites antes mencionados. A rejeição de Deus, a adoração de alienígenas e a evolução da espécie humana são todos fundamentos que fazem essa seita ser bem semelhante a outros movimentos religiosos esotéricos dos anos 70 e 90, como a infame Heaven's Gate. Apesar do blog e dos sites terem sido criados em 2009, a seita é muito mais antiga que isso, e sua história vai além de postagens estranhas na internet, MultiVC não joga mais Terraria. Atrelada Nightbot. Tomioka, eu já expliquei isso aqui no canal pra galera, mas implorando eu vou te explicar like. de novo. A gente já jogou Terraria de todas as formas possíveis. E daí estamos esperando a atualização, Tomioka. A hora que atualizar, eu vou voltar a jogar. Porque se eu ficar fazendo live aqui de Terraria, tipo, direto, a hora que sair a atualização, eu vou estar enjoado, entendeu? Do jogo. E daí, se eu dou um tempinho agora, paro de jogar um pouco agora, a hora que sair a atualização, eu vou voltar com tudo, com vontade de jogar, com aquela querência, entendeu? E daí dá pra fazer um monte de vídeo, live, um monte de coisa, jogando com vontade mesmo, tá bom? Mas a gente só tá esperando a atualização. Enquanto não sair a atualização, fica meio paia, né? De ficar fazendo live no jogo, que a gente já zerou de tudo que é jeito. A gente já zerou no Get Fixed Boy. ZFDP. No Master, no For the Worth, no Lendário, entendeu? A gente já zerou no Infernal Mod. Tudo que é jeito. A uma das maiores tragédias da história brasileira. Tudo começou em 1931, com o nascimento de Valentina de Andrade. Inclusive, estou fazendo um vídeo sobre Terraria. Valentina completou 50 anos de idade e supostamente recebeu a visão cósmica que a motivou a criar uma seita. Ela viajou para a Argentina e conheceu um homem argentino de 27 anos chamado José Teruggi, que acreditou nos relatos de Valentina e se casou com ela. Não está interessante. Em 83, Valentina e Teruggi fundaram a Lineamento Universal Superior na Argentina e viajaram pela América do Sul em tentativa de recrutar novos membros. Nossa. A partir de 1986, o Brasil inteiro passou a testemunhar algo nunca antes sequer imaginável. Em vários estados do país, passaram a ter crescentes casos de desaparecimento, tortura e assassinatos de crianças. Vários menores de idade, entre 13 e 6 anos, desapareceram ou foram encontrados sem vida em locais isolados. Reage ao Esses casos do assombraram o Brasil inteiro, principalmente no Paraná, Maranhão e Pará, 3 estados onde esses casos grotescos eram mais comuns. Só lugar bom, hein? Em 92, esses casos intensificaram mais ainda. Quão difícil será que é criar uma seita maluca assim? 2 meninos, Evandro Viquezinha, e Leandro, foram rosto de encontrados gato sorrindo. em Altamira, Manda Pará. salve. Os restos de 6 Clervo. vítimas também foram encontradas. Queria viver essa Aos arredores época. de São Luís, Maranhão, já haviam sido Samuel. encontradas dezenas de Eu crianças. sou mais louco que todos VCS. Tudo isso em apenas Vocês sabem por que isso acontecia nessa época? Tipo assim, eu já Viquezinha, vi rosto de gato sorrindo. um cara explicando Me dá salve. por que isso Machine acontecia Zeta. tanto, com tanta frequência. Só informações falsas no E vídeo. daí eu vi um cara explicando Machine que Zeta. Não tem um desaparecimento no Pará há séculos. a lei sobre sequestro na época era muito... não tinha uma penalidade
muito Viquezinha, pesada. rosto de gato sorrindo. Meio, Muti, até eu se eu não quero me um engano, salve. pra polícia começar a buscar uma criança desaparecida, uma pessoa desaparecida, meio que a pessoa tinha que estar desaparecida há 48 horas, Samuel. pelo menos há 2 dias. Foi o Era uma regra ADM Raí que roubou muito um tijolo absurda, da casa sabe? da mãe do líder dos Grota. Sabe? Muito absurdo. Viquezinha, E rosto de gato daí, sorrindo. meio que pra Como funcionar, você sabe disso, eles Muti? tinham... Professor. É difícil explicar Te pra pessoa chupei. burra que nem vocês, Professor. né? Mas, tipo, Pau. meio que pra polícia trabalhar, tinha que esperar Professor. 48 horas e quando pegava Bom o dia, cara, ele Mutizinho não era lindo. penalizado, ele não sofreu uma Professor. pena... uma pena Qual o pesada, papo? então ficava, tipo, muito Clervo. fácil dos caras sequestrar, Fake muito tranquilo. Samuel. Depois que Samuel. eles aumentaram a punição, aumentaram O Muti sabe bastante. começaram a buscar Viquezinha, as vítimas rosto de mais gato cedo, sorrindo. não esperar 48 horas, daí meio que acabou essa parada de Sabe de sequestro. nada. Mas tinha Machine essa época, Zeta. teve, tipo, virou meio que moda Poderia entre os dar bandidos. play no vídeo, não estou prestando ano, atenção e essas nesse foram maluco apenas as que falando foram sobre encontradas. leis. Várias outras simplesmente Professor. desapareceram ou foram encontradas Seita vivas, porém SANTA castradas e à NICA beira da na morte, Amazonas enquanto o kkkk. povo ficava cada vez Seita mais Amazônica. indignado com os Seita casos, satânica na também Amazônia. ficavam Para de mais explicar, indignados com a nerdola. Polícia Federal, que ainda não tinha conseguido encontrar os culpados. Por qualquer Viquezinha, motivo, as rosto de gato investigações desses sorrindo. casos tinham carência de Manda ferramentas salve, básicas Muti, como face Orange autópsias, Frowne. e a distância entre uma Salve. vítima e outra era de um país inteiro. Praticamente nada unia essas localizações, com exceção da presença da luz. Altamira era uma Vixe. cidade com uma pequena comunidade de seguidores da seita, Professor. e Guaratuba era a cidade onde residia Sacrifício ao Valentina de mestre Andrade. Balba, deus das No Pará, árvores, mães foram presos 2 kkkk. médicos suspeitos de terem participado Viquezinha, nas rosto de chacinas. gato sorrindo. Uma das crianças Manda sobreviventes direito. também reconheceu um dos médicos como o homem que tentou a matar. Shadow. Esses 2 médicos eram membros do Lineamento Superior Universal, e posteriormente a Polícia Federal no Paraná realizou uma busca e apreensão contra Valentina, descobrindo camisolões que eram Nossa. supostamente Professor. utilizados em rituais Esse satânicos. Ungrounded tá Essas diferente. evidências, assim como Machine a doutrina Zeta. da Vamos ver luz o que Grounded. publicamente pregava crianças Aquele como cara agentes de do azul demônio, me lembrou resultou alguém. em vários membros da seita Viquezinha, sendo rosto de indiciados gato ou presos. sorrindo. A conclusão oficial dada pela Manda polícia direito foi a esse que o salve, grupo Muti. estava raptando crianças para o uso em rituais de magia negra, tese também sustentada pela testemunha de um ex-membro da seita que disse ter saído dela após Terug ter pedido que ele entregasse Viquezinha, sua filha rosto de de 1 ano gato à seita. sorrindo. Nossa, tio. O cara pediu que entregasse a Desumilde. filha. Professor. Por isso que o pessoal Pesado, da irmão. O Amazonas repórter come Record açaí. revela agora cenas do Professor. horror. O sacrifício e a mutilação Igual em o série Raí. de Eita, crianças é no isso aí. norte do Brasil. A insanidade de uma seita satânica que espalhou o medo pelos vilarejos pobres da Amazônia. Um crime chocante Isso. cometido em nome do mal. Durante 10 dias, nossos repórteres investigaram a origem perversa desta sociedade secreta. Machine Zeta. Médicos, policiais, empresários, videntes. Face Orange O Biting que Nails. pensam e como agiam Samuel. os sacerdotes dessa seita? Muti manda salve pros meus primos de BH que cozinho lindo No e coração branco. da Amazônia se instalou Salve. a maldade. Professor. Gente poderosa acima de qualquer Porque suspeita. açaí, Raí e Lima Espalhou será o uma terror. conexão. O medo. Uma conexão. As vítimas tinham os órgãos genitais Professor. retirados e oferecidos Chupa em Seios cerimônias patrocinou satânicas. sua ainda pra Chique Rituais Chique de magia Bahia. negra. Os membros da seita satânica pareciam fazer parte das sombras da floresta. Inatingíveis, assustadores. A Professor. seita do lineamento universal Ainda é superior, foda. a luz, Professor. foi fundada por Valentina Andrade em 1984. Valentina, que se dizia católica, disse que passou a ouvir vozes pedindo que parasse de rezar. Seriam, segundo ela, vozes de extraterrestres. Nas mensagens, diz ela, Louquinha. os ETs pregavam o fim do mundo. E Doidinha. diziam que só os adeptos da seita se salvariam, resgatados da Terra em naves espaciais. No seu Então as livro, coisas só juntam doido Valentina afirma que Deus não burro. existe.
E que as negócio, crianças né? são Já viu? a reencarnação do diabo. Os seguidores da Professor. seita praticavam magia negra em lugares secretos. Contudo, todos os membros da seita tiveram Voz seus de processos extraterrestre, anulados por falta de kkkk. provas, com exceção daquele Professor. médico que foi reconhecido. Que No reportagem dos Maranhão, anos foi 70 é preso o esse? responsável pelas mortes Samuel. daquele estado. O homem era um garimpeiro com psicopatia que Taporra não tinha morre ligações com a luz. tuauzão satânico. E curiosamente, Justice. ele também foi apontado Olá, como Muti. responsável por Machine algumas Zeta. das Ah, mortes Justice. em Altamira, Como é que você tá? o que é estranho por Isso uma foi no série Mato de motivos. Grosso, não no Pará. A No Paraná, informação foi os editada. casos dos meninos desaparecidos continuam, em grande parte, sem solução até hoje. Professor. A seita Luz parece ter sido desfeita em 2009, visto que não Como existe você nenhum sabe, registro Zeta, sequer você de sua tava lá. existência após esse ano. Mas é possível que feio. após os casos criminosos, eles tenham simplesmente entrado em um estado de ocultação. Valentina de Andrade morreu em 2023, aos 91 anos de idade. Justice. Uma mano. coisa que me perturba Que sobre todo tá esse rolando caso isso é aí que é daquele até bagulho os do dias de chifrudo. hoje, esses É, coisa do crimes chifrudo. ainda acontecem. É coisa do chifrudo na Amazônia. Novo clã Estão GGG. fazendo coisa. Samuel. Fizeram coisa do chifrudo na Amazônia, o Justice. O Zeta é o Daí líder tão da contando seita. aqui. Eles pegavam Machine criança Zeta. lá na Amazônia, lá em vários lugares do Porque país. não vi nenhum ritual pra de fazer coisa salvamento do chifrudo. extraterrestre por aqui, professor. Nós somos Professor. contra Goelis o chifrudo Guzinho aqui. Guloso. Mas são somos simplesmente contra ofuscados chifrudo pela aqui. grande mídia. Deixa Se um você for likezinho na pesquisar live, vai agora ajudar sobre muito o casos de Muti. crianças em rituais, você vai encontrar centenas de matérias de casos extremamente semelhantes Tá bom, hein, aos dos Cleide? meninos emasculados do Maranhão e Altamira, só que por todas as regiões do Brasil. É como se tivesse uma seita satânica secreta e maluca para cada estado diferente do país. Jesus, irmão. No Brasil, existe um novo caso Leandro a cada 1 ou 2 meses. Professor. É uma criança indo de F Criança foto de pelo uma boneca. chifrudo a cada 2 meses, velho. Justice. Doideira isso Zetinha aí. era o Senhoras e líder senhores, da tem um seita. risco. Doideira isso aí, Professor. hein, gurizada. Doideira, doideira. KKK. Machine Doideira Zeta. demais. Jamais. Professor. Já viram Sim, isso, cara? Justice. Samuel. Vou pegar minha Bom. Bíblia para exorcizar isso aí. É isso aí, Samuel. Samuel. Bom, esse foi o blog de Sou uma formado seita nessa satânica área. na Amazônia. Professor. Tá certo. Traz o padre e a camisinha.